Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para esse bate-papo gostoso, trazendo hoje para vocês mais uma informação, como eu sempre falo para vocês. E hoje, como eu tinha dito para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o nosso DNA, mas não é o DNA que a gente está acostumado a estudar na escola, né, da maneira que a gente aprendeu, e sim o nosso DNA espiritual. E hoje então a gente vai tentar, dentro do tema de hoje, que é entendendo o DNA espiritual, né? Como a gente funciona, como a gente pode trazer as doenças para nós através dessa informação desse meu DNA. Em primeiro lugar, a gente está acostumado a entender o nosso DNA daquilo que a gente aprendeu na escola, que é desde que a gente estudou, né? Sabemos que ele está em nossas células, né? Dentro dela, né? E dentro dessa célula, esse DNA traz as informações genéticas de nossos pais e assim até da nossa toda essa nossa árvore familiar, né? E isso está no nosso físico, nessa nossa célula. A gente pode perceber nas nossas atitudes também, no nosso jeito de ser, né? Então, muito disso está no DNA físico, né? E através de cientistas, né, se descobriu que enquanto eles faziam pesquisa nesse nosso DNA, né, através de tantas pesquisas que os cientistas fazem para tentar descobrir sobre as nossas doenças e tantas outras coisas, né, que eles pesquisam. Dentro de uma pesquisa dessa, foi percebido por eles que ao redor desse nosso DNA, eles poderiam ver, eles começaram a perceber que haviam projeções ao redor desse DNA, que eram projeções energéticas. E isso cada vez eles percebiam mais na medida que eles iam pesquisando esse nosso DNA, né, genético, e eles então percebiam esse campo além que era mais energético. E essa projeção que eles começaram a perceber, energética, foi então chamada de DNA espiritual, né? E muitos desses cientistas são russos, né? Não tenho todos os nomes deles aqui, depois até vou citar um para vocês. Então, eles comprovam realmente que o nosso DNA funciona além da nossa dimensão aqui física, ou seja, que eles possuem funções além daquilo que a gente pode ver aqui, né? Que é o que a gente está acostumado a ver na nossa matéria. Então, eles começaram a perceber nessas pesquisas que havia algo que funcionava além disso. Então, para a gente definir um pouco, para a gente entender, a gente pode ter mais ou menos um decifrar, que o DNA é como um biocomputador, tá? Toda essa mudança, essa transformação que estamos vivendo, como eu já falei um pouquinho para vocês nas palestras anteriores, que eu falei um pouco para vocês da transição planetária, eu falei para vocês das crianças índigo, falei um pouco para vocês dos corpos astrais, lembra? Então, nesses corpos está esse DNA espiritual, né? Entre tantas outras pequenas informações que eu trouxe para vocês, então hoje agora eu vou aprofundar isso falando desse DNA espiritual, tá? E tudo isso tem influenciado
dentro do que sentimos em nosso corpo físico, em nosso corpo emocional, mental e espiritual. Então, essas modificações dentro até do nosso processo de transição planetária também está mudando essa informação nas nossas células. E isso também tem causado pessoas que às vezes estão reclamando muito de dores, que não conseguem definir, ou às vezes até procuram médico, lembrando sempre para vocês que quando existe uma dor, devemos procurar o médico, devemos buscar, né? Mas depois de toda essa averiguação, e você ainda continua sentindo, pode estar relacionado a essa grande mudança pelo qual o nosso DNA também está passando. Tá? Então, a gente está saindo de uma velha energia, como eu já falei lá nas outras palestras para vocês, porém ainda a gente não está completamente na nova, a gente está passando por essa transição, né? E até porque ainda a gente não está pronto, a gente tem um processo longo para passar por essa fase, porque isso não se muda de um momento para outro, de um segundo para outro, e sim todo um processo biológico que também precisa ser esperado, que ele vá se trabalhando, que ele se vá transmutando e vá mudando para a forma que ele precisa mudar. Tá? E dentro dessa mudança que a gente está passando, como já comentei em algumas palestras com vocês também, o que eu tinha falado para vocês, que os nossos padrões, né, nossos esquemas de crenças, tanto a nível mental como a nível emocional, elas estão sofrendo. Por quê? Porque eu não estou tendo uma consciência de como mudar isso. E como a energia planetária está mudando, todo o sistema planetário está mudando, inclusive as minhas células, então eu começo a ter problema. Por quê? Porque a minha informação ainda está enraigada, está conectada a um processo mais antigo e que agora a gente está precisando mudar. O que mais a gente tem de enraigado, fora as nossas crenças, cada um com as suas? Ainda existe um pensamento, uma crença de que ainda se vive muito no pecado, em que a gente sente ainda muita culpa, em que a gente ainda fala muito em punição, entre tantas outras que a gente já tem. Só que dentro desse enraigado, dessas informações que ainda estão comigo, né, vendo pelo lado desse DNA espiritual, e entendê-lo nos ajuda, nos auxilia a encontrar formas de como trabalhar essas energias para uma cura, para a gente sair desses padrões. Primeira coisa para a gente entender sair desses padrões, tá aqui, né? O que esse tico e teco ainda guarda dessas informações, como que essas informações ainda permeiam na minha maneira de pensar, sentir e eu vibrar nas minhas células isso, porque nas células vai estar as emoções, todas as informações. Então, se eu tenho uma informação de culpa, ela vai estar gerando essa culpa. E como o planeta está se regenerando, querendo ir para um novo padrão, um novo conceito de viver, nós estamos com problemas, porque a gente não está gerando a energia que a gente precisa gerar para a gente mesmo. Tá? Então, o que isso está acontecendo? Nós não estamos conectados com esse DNA espiritual, porque a nossa informação física ainda está num padrão, porque eu ainda penso dessa maneira, estou criando um sentimento perante essa maneira e estou vibrando esta emoção dessa maneira. E isso engloba tudo que eu acabei de falar para vocês, nossas crenças, né, e todo o processo que a gente tem de informação nessas células. Então, essa falta e essa falta de conexão com o nosso DNA espiritual, né,
entre o espiritual e o físico é que está causando esses problemas para nós. Por quê? Porque as informações não estão poderíamos dizer assim, se descruzando. Porque a informação que o planeta está trazendo é uma nova forma, uma nova, passamos por uma regeneração, mas a nossa informação ainda está arcaica, ela está envelhecida, ela não está atualizada, né? Então essa falta de conexão com o nosso DNA espiritual é que está sendo o problema, né? Então a gente necessita aqui, como seres humanos, fazer essa conexão com o nosso DNA espiritual. E isso nos ajudará a entender como acessar novamente essa conexão na medida que voltarmos para nós mesmos. Aquilo que eu já venho falando para vocês em outras palestras, que eu não encontro isso fora de mim, tudo está dentro de mim. Então, o quanto que é grande a importância de a gente fazer essa busca interna, de eu me conhecer melhor, quais são os padrões que eu funciono perante as minhas crenças, os meus conceitos enraigados e que hoje não está mais fechando. Não está mais fechando porque, mas isso sempre funcionou assim, isso sempre foi assim. Mas isso vai mudar? Mas isso é desde a época de meus avós que isso funcionava e agora tem que ser diferente? Ainda essa colocação do ter que ser diferente é difícil para nós, porque a gente ainda não está entendendo como isso está querendo entrar em nós, está querendo trabalhar em nós para ser diferente. Então tem que trabalhar muito dentro de nós a nossa falta ainda de flexibilidade, de como aceitamos as coisas novas, padrões novos de pensar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Por exemplo, um padrão que a gente tem muito antigo, né, que a grande maioria das pessoas tem, não quer dizer que aqui todas, naquele exemplo que eu vou dar, que todas se sentem igual, mas esse é apenas um exemplo. Por exemplo, eu estudei enfermagem, fiz a faculdade, comecei a trabalhar como enfermeira, trabalho tantos anos em enfermeira e de repente hoje eu decidi que eu não quero mais isso para mim. Aí que vem aquilo que eu digo para vocês que está enraizado. Mas como? Você estudou para isso, você se formou para isso, você lutou 4, 5 anos numa faculdade para você ter essa enfermagem, agora que está aí, que você está ganhando legal, que você está se realizando profissionalmente, agora você quer mudar tudo, você quer largar isso para fazer outra coisa? Como assim? Por quê? Aí é que eu digo para vocês, porque queremos manter o padrão antigo. Só que isso era uma coisa que funcionava para nós e que a partir de agora, com a nova energia planetária, não vai funcionar mais. Eu até posso continuar nessa profissão, não tem problema nenhum, contanto que eu esteja feliz e realizado com ela. E não que ela está sendo para mim apenas uma satisfação em que eu estou ganhando dinheiro. Mas dentro desse ganhar esse dinheiro com um salário no qual esta profissão que eu estou trabalhando está me realizando num todo. Como ser, como enfermeira, como um bom salário que eu acho que eu mereço. E não quando ele começa a ser um empecilho, um peso para mim. Então eu vou ter que sair desse padrão de pensamento que eu fiz aquela faculdade, agora eu tenho que ir até o resto da vida com isso, como esse padrão. Então é isso que a gente está percebendo, que às vezes a gente não está entendendo, né? Às vezes até um familiar, mas trabalhou tantos anos nisso, agora vai abandonar tudo para fazer aquilo. Porque a pessoa está cansada, ela não quer mais, ela quer mudar esse padrão. Que não significa porque ela fez aquela faculdade que ela tem que carregar isso pro resto da vida. Se ela não está mais feliz com isso, ela quer idealizar a sua felicidade de outra forma. E enquanto ela não idealizar isso, ela não se trabalhar isso, ela vai ser um ser humano infeliz. Que é assim que nós carregamos isso por muitas décadas. Porque foi instituído que se você aprende aquilo,
você vai ter que ficar aquilo pro resto da vida. E às vezes você se torna até um profissional totalmente desiludido com a sua profissão. Até pode ser que um período você quis, mas agora você não quer mais. Mas você mantém, porque daí agora o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, que se eu mudar tudo isso, nessas alturas da vida. Gente, nunca é tarde para começar a recomeçar. A vida tá aqui pra gente viver, pra gente experienciar e pra gente ver o que é melhor para nós, né? Então, muito essa reconexão de eu sentir esse meu DNA espiritual tá num simples padrão desse, como tantos outros, né? Esse é apenas um exemplo que eu dei para vocês. Então, significa um exemplo como esse que eu dei para vocês, que deixamos de nos conectar por falta de uso mesmo do nosso DNA espiritual. O que é essa falta de uso? Foi sempre o padrão que eu segui, um padrão que um social rotulou. Não, mas você aguenta ali porque você tem um bom emprego, tá bom, você não pode reclamar, então você mantém ainda ali. E você vai perdendo com isso a conexão com a sua essência, que é na sua essência que está o seu DNA espiritual. Que é ele que vai ficar doente e vai trazer em somatização para o seu corpo físico uma doença. Porque você está indo contra aquilo que a sua essência está querendo fazer. Então você vai perdendo essa conexão com a sua essência. E esse DNA espiritual vai ficar doente? Claro que vai. Por quê? Porque ele começa a ter um sentimento de tristeza, um sentimento de raiva, de mágoa, de angústia, tudo aquilo que o ser humano ainda carrega. E cada vez eu me desconecto mais dessa minha essência, né? Então a gente vai criando até um atrofiamento dos nossos meridianos, nos canais com o nosso DNA espiritual, por falta de uso. Aí é que eu sempre disse já em algumas palestras para vocês, eu vivencio só o material e esqueci do lado essência que eu sou. Como é que eu estou alimentando esse lado de essência meu? Como é que está a alimentação desse DNA espiritual? Ele tá recebendo amor? Ele está recebendo alegria? Ele está recebendo positividade? Ele está recebendo menos carga de raiva? Ele está recebendo menos carga de ódio, menos carga de preocupação? Porque é isso que a gente está levando para ele no nosso dia a dia, da maneira que a gente está atuando hoje, né? Então são conceitos que está na hora de a gente começar a rever. Porque desse DNA espiritual adoentado, vai chegar a doença para o meu corpo físico. Porque essa informação somente ela vai passando para o meu DNA físico. Só isso. Então a gente às vezes não consegue entender. Aí vem aquela história. Lembra que eu comecei a palestrinha falando para vocês que você traz no seu DNA físico certas vezes doenças que você já tem a nível familiar, que já vem informações desse seu DNA familiar, dessa sua árvore genealógica. Tem, a gente sabe que tem. Mas que nem sempre você pode ver que algumas pessoas da família não desenvolvem, porque outras desenvolvem. Aí está a diferença, porque provavelmente a que não desenvolveu essa doença, ela está alimentando o DNA dela espiritual com mais amor. Então ela não entra em conexão com essa informação, digamos, negativa, que está nesse DNA físico dela. Então, 2 da família tem, 1 não tem. Por quê? Porque esse que não tem consegue fazer com que ainda essa alimentação que ele dá para o DNA espiritual dele consiga manter essa negatividade do DNA físico afastado, podemos dizer assim,
né? E o que a gente em realidade precisa fazer para a gente poder se reconectar e limpar essas memórias que a gente já tem nas nossas células, né? Que a gente gerou pelo sistema de crenças, que a gente já está codificado com o nosso DNA, né? No mental, emocional e físico, porque essas informações já estão lá. De alguma forma eu já criei elas, já cataloguei elas e já arquivei elas. O problema é que dentro desses arquivos eu continuo usando, que está a meu nível inconsciente. Então ainda estou gerando energia de acordo a esses arquivos, o que esse DNA tem de informação lá, né? E quando a gente faz essa limpeza, a gente vai estar transformando esses velhos sistemas, esses paradigmas disfuncionais que a gente tem, por um novo sistema de crença, né? Uma nova visão baseadas mais no amor, na autoestima, na abundância, na felicidade, no merecimento, né? Através de uma nova conexão que a gente pode fazer com esse nosso DNA espiritual, né? Nos permitirmos a esta transformação, que daí sim eu vou ter uma saúde mais perfeita, um bem-estar muito melhor do que hoje eu tenho, né? Esse é o processo pela qual a transição planetária está nos oferecendo. Então o planeta está mudando, o sistema dele, dentro das informações dele, ele está mudando. Mas o que nós estamos mudando? Lembra que eu fiz uma palestra para vocês? O que eu estou fazendo? Eu estou mudando para essa nova transição? Como que está a minha transição? Então, gente, está aqui dentro das informações, que é o ideal, eu fazer um movimento interno, mexer com isso, reprogramar isso nas minhas células, para que eu possa começar a fluir diferente, uma nova energia. O meu eu futuro estará ativado dessa nova forma, já estará no projeto desse planeta, porque é eu lá na frente, né? Por quê? Porque eu vou estar aqui novamente um dia e vou precisar estar um pouquinho com esse computador, um pouquinho mais limpo, essas pastinhas, esses arquivos, tirar coisa do arquivo que já não serve mais, padrões muito arcaicos que não vão jamais servir. Só que tudo isso está na minha célula, no meu DNA, né? E como que eu posso fazer esse tratamento? Como que eu posso mudar isso, né? A cura é fazer a transformação necessária que a gente necessita fazer, né? Do nosso sistema de crença limitante para essa nova era, o que ela tem para nos proporcionar. A cura do corpo físico a gente faz limpando essas memórias celulares. E a outra parte mais espiritual é saber quem realmente somos, que somos divindades espirituais, e criar uma consciência disso, que a gente ainda não tem. Quando eu falo uma divindade espiritual, muita gente já pensa assim: ah, mas isso aí dá uma conotação de que parece que eu sou fulano, ciclano, que eu tô mais aqui, que eu sou um Deus. Não se esqueça que está lá na Bíblia. Jesus nos falou: vós sois deuses. Mas a coisa é a gente saber o que ele quis dizer com isso. E se vós sois deuses, é que eu crio através do meu pensamento e do meu sentimento tudo aquilo que eu vivencio ainda. Então, todas as experiências que estão acontecendo para mim, sejam boas ou ruins, quem está criando sou eu. Lembre-se que eu acabei de falar para vocês. As informações estão nas minhas células, no meu DNA. Então, de acordo com as informações, eu que estou criando ainda. Então, isso significa, se algo não está bom, significa que eu não tenho consciência o que eu estou criando ainda,
que está vindo esse algo que ainda não é bom para minha vida. Então, disso, eu preciso mudar esses paradigmas, essas crenças, principalmente, né? Outra coisa que a gente vai precisar fazer também é reaprendermos como confiar no plano divino e nessas fontes divinas que também nos auxiliam e ajudam a cuidar de nós. Porque a gente funciona muito assim, a gente tem as nossas crenças, vamos lá, oramos, rezamos, tá tudo certo, cada um dentro da sua. Necessitamos, como sempre falo para vocês, respeitar as crenças de cada um, mas ao mesmo tempo a gente vai lá, pede da nossa forma, nossa maneira de pensar, mas a gente não traz isso para uma cocriação mental, a gente só pede. E a gente espera que essa fonte criadora vai fazer pela gente, mas não é ele que faz. É eu que tenho que fazer. É eu que necessito mudar. Ele vai auxiliar. Ele vai trabalhar com energias que vão proporcionar, à medida que eu quero mudar, as possibilidades que ele me mandar, que são as possibilidades que o universo me oferece. Aí sim, elas vão abrir para mim, elas vão aparecer. A partir do momento que eu começar a mudar todo esse padrão de informação que eu tenho em cada célula minha, principalmente o DNA espiritual, que está dentro dessa célula espiritual, certo? Então, a informação está em mim. Então, eu tenho que começar a tomar uma consciência de quais são essas informações que eu tenho. Como que eu estou agindo perante elas? Eu tenho consciência de que isso está lá no meu consciente e é através disso que eu estou funcionando ainda assim? Então, a gente vê que no sistema de crença isso é muito, muito, muito forte, é muito enraizado nas pessoas. E quando a gente faz nas terapias essa quebra de crenças, como é que a gente faz essa quebra? A gente pode usar uma mesma frase que a pessoa tem como crença e modificar ela para o positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma crença assim: dinheiro é bom, mas quando é demais estraga tudo. Isso é uma crença sobre dinheiro, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Aí o que acontece? A pessoa tendo essa informação na célula dela, então o que acontece? Ela vai, trabalha, ela né? Primeiro lá, todo o processo que o ser humano passa. Cresce, estuda, faz uma faculdade, trabalha, vai lá, que seja a profissão no qual se formou, e ela começa a ter o salário dela, ela começa a ganhar, aí ela começa a ter um nível bom de salário. E às vezes ela percebe que ela gostaria de ganhar mais já, pelo conhecimento que ela tem, por todo o esforço que ela faz nessa empresa, até às vezes ela é remunerada por isso, mas às vezes ela ganha uma remuneração um aumento que não é o que ela esperava, ou às vezes ela espera esse aumento e nunca vem. Por que acontece? Por causa da crença limitante dela. Dinheiro é bom, mas quando é demais estraga. Então nunca ela vai ter a mais, porque se ela tiver a mais, isso pode estragar a vida dela. Entendeu como funciona? Por quê? Porque é uma informação que você tem. E dentro da lei do universo, o que a lei do universo diz? Tudo é abundante. Tudo você pode ter. A questão é como você lida com isso. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Agora, não significa que perante você ter muito dinheiro, que você é o dono do mundo, que você pode comprar todo mundo. Que daí vem o nosso erro também. Então, que eu acho que eu tenho, que eu posso. Eu posso isso, eu posso aquilo. Pode, realmente, o dinheiro pode fazer você comprar muitas coisas. Mas não você ser o dono do mundo, achando que você tem, você pode comprar ou você pode humilhar as pessoas só porque você tem muito dinheiro. Aí vem as nossas confusões, né? Aquilo que a gente faz toda uma salada, toda uma mistura. Então, esse exemplo do dinheiro que eu dei para vocês é um exemplo que pode ser trabalhado. Então, você pode transformar essa frase, como eu falei para vocês,
dinheiro é bom, mas quando é demais estraga, você pode usar da mesma forma essa frase mudando a crença. Dinheiro é bom, dinheiro faz bem, dinheiro é necessário. E a quantidade necessária, muito ou pouco, depende de cada visão. Então, o que é muito para você e o que é muito para o outro? O que é pouco para você e o que é pouco para o outro? Então, você muda a sua forma de pensar, que para você não precisa se limitar a uma crença que impuseram para você. Então, eu posso ter, eu posso desfrutar e eu posso ter muito. Na medida que eu perceber o que é o muito necessário para mim. Pronto, eu mudei minha crença, eu mudei minha forma de pensar. E o universo funciona assim. Por quê? Porque as energias, tudo vai vir para mim de acordo com aquilo que eu tenho de programação. Enquanto eu tenho uma programação que me limita, por isso já vem o nome crenças limitantes, eu vou me limitar àquilo. Quer ver uma outra frase bem famosa que a gente escuta bastante? Se quer ter dinheiro na vida, vai trabalhar igual um cavalo, que daí tu ganha dinheiro. Quantas pessoas você conhece na sua vida que trabalham a metade do tempo que você e ganham mais dinheiro que você? E ela não tá trabalhando igual a cavalo. Entendeu como é que é, gente? Então, eu posso trabalhar a um tempo menor e eu posso dar um valor maior à minha profissão e ganhar tanto quanto o outro que trabalha 20 horas e eu trabalho as minhas 14 horas e ganho mesmo. Então, para vocês verem o quanto essas crenças limitantes nos barram, nos prejudicam. Por quê? Porque é eu que crio ainda. Porque existe informação dentro de mim que faz eu criar ainda essas crenças. Então, tudo isso eu consigo quando eu venho para dentro de mim, que eu olho dentro dos meus padrões de pensamento ainda, como eu penso, como eu imagino as coisas, como eu co-crio as coisas ainda para mim. Né? E isso foi que nos afastou como seres divinos que somos, porque a gente só se preocupou aqui com o físico. Então eu tenho que trabalhar igual cavalo para ganhar dinheiro. Mas existem formas tão suaves, mais divinas, de olhar por uma maneira mais divina, onde tudo flui com paciência, com prazos para eu fazer determinados. Ninguém está dizendo que isso não é válido, mas que não vão me gerar estresse, que não vão me gerar uma doença. Porque é isso que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Então, todo esse sistema nós vamos necessitar mudar dentro de nós. Né? Assim como coisas que levamos como mágoas, raiva, medos, culpa. Todas essas informações nós temos uma grande necessidade de começar a mudar dentro de nós. Porque se a gente não mudar, nosso DNA espiritual vai estar numa vibração diferente do que virá a nova informação energética do planeta e nós estamos ficando para trás. E a gente não está entrando em sintonia com essa nova versão energética do planeta. Por isso a gente está barrando muito nessas dificuldades. Todos nós, independente de idade, né? Seja homem, seja mulher, não importa. Isso tudo está batendo muito forte dentro de nós. Por quê? Porque está nos forçando a ir buscar esse encontro dentro de nós mesmos. Beleza? E falando um pouquinho ainda dentro dessas pesquisas sobre o DNA espiritual, né? Quando eu falei para vocês dessas limpezas que a gente vai ter que fazer, a gente tem o russo chamado Piotr Garayev, né? Ele é biofísico e biólogo molecular, né? Onde ele fez toda uma pesquisa com equipamentos, né, de grande ponta, aparelhos muito modernos, né?
onde ele fez essa investigação desse DNA espiritual e segundo ele, é possível realmente fazer essa reprogramação desse nosso DNA através de mudanças de nossos pensamentos, das nossas palavras, né? E dentro dessa pesquisa que ele fez, eu vou relatar aqui para vocês algumas coisas que ele relatou dentro dessa pesquisa, né? Ele viu o quanto esse DNA tem a capacidade telepática, ele tem uma capacidade especial de receptor e transmissor de informações. Então, para vocês verem aquilo que eu falei lá no começo, que a informação ele vai transmitindo de acordo com aquilo que eu penso e sinto, né? Muito além do tempo e espaço do que aqui vivemos. Ou seja, essa informação vai além do que só aqui o físico. Então, isso dá para entender também, quando eu falo lá na palestra para vocês, como nos conectamos energeticamente, porque eu tenho uma palestra já gravada aqui, nesse canal, né, de como nos conectamos. Então, eu tô com uma informação aqui de raiva, de mágoa nesse meu DNA, e pode ter uma pessoa lá no Japão, na China, na Inglaterra, com esse mesmo tipo de informação que eu. Então, eu mais essas duas pessoas desses dois países já estamos jogando no planeta uma informação de raiva. Então, para vocês verem o quanto isso é profundo, o quanto a gente ainda precisa se conhecer, vir para dentro de nós, para a gente começar a ter uma consciência de tanta coisa que a gente ainda não tem, né? E ele fala também que o DNA gera padrões que atuam no vácuo, né? Tipo buracos de minhoca, parecido com aqueles buracos de minhoca que a gente ouve falar que existe no universo, existe dentro desse nosso campo energético, tá? Memórias com a mesma finalidade, são como pontos e tubos de conexões, ou seja, o DNA capta as informações e passa para as células e para nossa consciência. Mas como que eu vou saber isso? Quando eu começar a vir para dentro e ter a percepção de como a minha consciência funciona. Porque aqui a gente só funciona com o que o ego fala fora. Ah, isso funciona assim, isso funciona assado. Não, mas fulano fala assim. Não, mas o outro faz assado. Não, mas não. Assim você nunca vai se conectar com o seu eu interno. Então, o que a gente tem que fazer? Para tudo. Para tudo, deixa de olhar tudo fora no seguinte sistema. Parar de olhar esse fora, digo parar de observar que todo problema fora e eu vir para dentro de mim, porque o problema está aqui. Qual é a informação que está neste DNA que eu aqui estou co-criando tudo isso para mim ainda? E como eu estou atrelado só ao mundo físico, eu não presto atenção. Cada vez eu me desconecto mais desse DNA espiritual. E cada vez ele vai perdendo informação. Por quê? Porque eu não me conecto mais com ele. Ele vai perdendo as informações. E aí, como ele está muito negativado com informações maléficas, de raiva, mágoa, medo, culpa e tantas coisas, são elas que vão gerar a minha doença. Por quê? Porque eu deixei lá esquecido ele com essa programação. E eu não quero reprogramar isso, não quero mudar. Aí entra o nosso ego, difícil ainda de olhar lá para dentro e ver o que eu posso mudar ainda para que sejam as coisas diferentes. Ah, mas isso não tá legal, isso não tá... Sim, quantas coisas vemos que não tá legal. Mas aí a gente sempre procura fora. E quando não tá legal, eu tenho que vir para dentro de mim. Tá, o que eu posso estar fazendo para que essa situação mude para mim? Não é nem para o outro, é para mim. Então, se eu tô
aquela situação ali ainda traz uma raiva para mim. Então, o que eu posso estar fazendo dentro de mim, para mim, que eu posso mudar para que aquela situação ali mude para mim? Porque não é o outro que vai mudar para mim, é eu que necessito mudar. Então, novamente, voltamos. Toda a informação está dentro de mim, dentro desse DNA. Então, olha a importância. Quais são as comunicações que você está passando diariamente? Você, eu, né? Quais são os comandos que você está dando? Eu, qualquer outra pessoa, dentro dessas informações que você tem, que eu tenho, que novamente você está gerando para você mesmo, eu estou gerando para mim mesmo. Então, você faz a sua cura através da mente e do sentimento. Então, é muito importante a gente parar e averiguar do que eu estou me alimentando. Então, vocês parem para pensar. Na minha célula tem informação de culpa, medo, raiva, mágoa, às vezes sentimentos até de vingança que a gente nem tem ideia que possa estar lá dentro, mas às vezes está. Né? Aí sim, aí eu agrego com as informações de fora. A de fora são o quê? Tudo que aparece na TV de informação que não é legal, né? Músicas com letras, melodias que degradam muito essa vibração energética que o meu DNA espiritual tenta buscar, né? Notícias, crenças enraigadas, né? Tudo isso vai somando. Comidas erradas que daí como. Aí como que eu posso ter saúde? Como eu posso ter uma vida tranquila? Como eu posso pensar com discernimento? Se a gente não tá parando nada para isso, gente. Nada, né? E a minha célula continua lá carregadinha de tudo isso. Né? Então, os experimentos que existem hoje incluem as células que podem ser até ser regeneradas, ou seja, tratamentos hoje, que a gente já sabe que existe, que podem até regenerar essas nossas células enfermas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar os conceitos enraigados, mudar a sua maneira de pensar, de falar, imagens que você pode trazer. Então para de ver imagens na televisão de sua desgraça. Sua célula já está doente que é suficiente. Né? Mas parece que às vezes a gente até gosta de se alimentar daquilo. Então são tudo escolhas nossas ainda, gente. Então, dentro dessa melhora desse meu DNA espiritual, é voltar-se para dentro, fazer meditações, ou parar, sentar num lugar mais calmo, sinta como está seu corpo. Ah, meu corpo está muito acelerado. Tá, então como eu posso acalmar ele? No dia a dia, quais são as frases, as palavras que eu posso mudar e ser diferente? Em vez de falar tanto palavrão, tanta porcaria que a gente fala, palavras mais doces, suaves, palavras mais calmas, pensamentos mais positivos. Buscar diversões que seja na televisão, mas algo que agregue para você, que traga coisa boa para você, que leve uma informação boa para essa sua célula. Que às vezes pode ser um documentário, mas um documentário de coisas que possam agregar algo bom de informação para essa minha célula. Converse com o seu DNA. Senta um dia, fecha o teu olho, tenta sentir teu corpo e conversa. Ô DNA, como é que tu traz aí? E aí você vai tendo a percepção, às vezes, de quanta raiva você joga ainda para ele, de quanta mágoa você joga para ele, quanta culpa você joga para ele, né? Quantos ressentimentos você joga para ele, porque você que está adoecendo ele.
né? E dentro dessas pesquisas ainda que tem hoje, a ciência, já tem, se eu não me engano, na Alemanha, se eu não estou enganada, já existe um tratamento de câncer de pele com frequências de ressonância correta, com laser codificado. Então, frequências de ressonância correta, à base de laser codificada na linguagem humana. Então, já existem artigos, inclusive se você quiser, você pode até procurar na internet. Tem até artigos já sobre isso, falando do resultado do tratamento de câncer de pele, com essas frequências, com a ressonância correta, em laser codificado com a linguagem humana. Então, é uma codificação de coisas positivas, né, dentro da linguagem humana, que são passadas sobre as células cancerígenas da pele, e os resultados estão aí nessas pesquisas. Né? E isso a gente pode ver, porque a gente também já usa em consultório técnicas energéticas, onde a gente também já trabalha um pouco isso. Agora, lembre-se, não adianta você fazer isso com técnicas, não adianta você limpar, né, com diversos tipos de técnicas que limpam muito a nível celular, se você também não muda o seu sistema de crença, se você não muda a sua maneira de pensar. Né? Até hoje você tem já umas técnicas dentro da microfisioterapia, você tem um pouco dentro de massagens que trabalham pontos onde você tem a dor. Em realidade, esses pontos são trabalhados a nível celular, onde você libera na dor o sentimento que está ali, porque você joga tudo pro corpo, né? E o físico está respondendo ao que você jogou para ele. Mas se você não mudar no seu mental, você reprograma tudo de novo. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas eu fiz, vamos supor, eu faço reiki, ou eu faço barras de axis, ou eu faço uma técnica, às vezes, com as tigelas tibetanas, né? São técnicas onde vão trabalhar todo esse nível energético seu. Mas lembre-se, elas melhoram, elas te ajudam, elas vão te proporcionar um bem-estar. Mas lembre-se que você, no dia a dia, como você alimenta com o seu pensamento, com o seu sentimento, com as suas palavras, toda essa informação que vai para a sua célula. Então, isso é muito importante, gente. A gente ter consciência disso. Quantas vezes você resmunga em pensamento? Só que dentro desse resmungar seu em pensamento, se você tem uma raiva, você está jogando lá para a sua célula. Só que depois a gente tem que limpar isso, porque se a gente não limpar, novamente falo para vocês começam a jogar para a célula do DNA físico também, até chegar a sua doença. Beleza? Então era isso, gente. Gostaria de trazer essa mensagem para vocês hoje, do quanto a importância de a gente trabalhar esse nosso DNA espiritual, que está totalmente programado em nossas crenças, nossos pensamentos, sentimentos, e como a gente pode se ajudar mudando isso também, para nós mesmos, né? Para cada um de nós. E sem contar que todas essas células, se eu mudo a minha, você muda a sua, já estamos criando uma frequência melhor no planeta de informações. Então, toda a responsabilidade é nossa ainda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha trazido, né, uma informação para vocês, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de esclarecimento, que sempre é importante a gente se conhecer um pouquinho mais. Isso é muito bom para nós, faz bem para nós mesmos, né? E é claro que a gente tem que buscar essa mudança dentro de nós, ninguém vai fazer para nós. Às vezes é difícil porque
A gente tem coisas muito enraigadas que a gente não quer olhar, a gente não quer ver, a gente prefere não mexer porque a gente gosta de ficar acomodado, faz parte do comportamento do ser humano. Mas lembre-se que enquanto eu não quiser mudar e não quiser mexer, eu também não posso reclamar. Porque eu não tô querendo mudar, eu não quero ser flexível. E eu posso encontrar maneiras também de ser flexível, tá bom? Obrigada, gente. Uma linda semana para vocês, com muita paz, muita luz, que vocês possam realmente começar a pensar, refletir um pouco mais sobre isso, que isso nada mais vai fazer bem do que para mim mesmo, tá bom? Um grande beijo para vocês e que a paz e a luz estejam com todos mais uma semana. Namastê. Muito obrigada a todos. Grande beijo.